Cartório do 98ª Zona Eleitoral de Campos, o Marcelo Bessa Cabral veio conversar conosco sobre as dúvidas para o dia das eleições municipais, no dia 7 de outubro, domingo. Marcelo, obrigado pela presença no nosso programa. A maior dúvida, eu acho, causada às vezes até pelo TSE na eleição passada. Qual documento levar para votar? Bom dia. Bom dia a todos. No caso do Rafael Sardinha, que é nosso mesário, o patrão dele vai ficar na dúvida. Ih, caramba! O patrão dele vai ficar na dúvida. Gosto imensamente do Rafael, um abraço para ele. Olha só, em relação ao que você falou, documentação no dia da eleição. O cidadão tem que levar um documento oficial com foto. Lembrando que cartão cidadão não é documento. Eu tenho que destacar isso sempre, porque as pessoas confundem muito. Tem uma foto, né? Às vezes a carteirinha do clube tem a foto, né? Mas um documento oficial com foto. Lembrando o seguinte, certidão de nascimento, certidão de casamento não serve para o dia da votação. Serve para tirar o título, mas na hora da votação não. Tem que ser um documento oficial com foto. Pode ser carteira da polícia, carteira da OAB, carteira do CREA, pode ser carteira de motorista, tá? O que não pode é ser um documento que não tenha foto. É preciso levar só o documento com foto e também é obrigatório levar a questão do título eleitoral ou não? O título eleitoral pode ser esquecido, porque no comercial tem a questão do título. O que acontece é o seguinte, na eleição passada havia uma regra que determinava obrigatoriamente a apresentação tanto do título quanto da identidade. Essa regra foi derrubada 3 dias antes da eleição pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a exigir somente o documento oficial com foto. É razoável? É. De lá para cá não mudou, continua sendo somente a obrigatoriedade do documento oficial com foto. Se a pessoa souber aonde vota, etc., e tal, não vai haver dificuldade. O que acontece é que muitas vezes as zonas eleitorais são obrigadas a mudar ou o local de votação, ou às vezes o local dentro do local de votação, a sala onde fica a votação. Então isso acontece, por exemplo, no Colégio Salesiano. Nessa eleição nós vamos precisar trocar 2 sessões. Por quê? É natural que os colégios deem destinações diferentes para salas. Vai passando o tempo, o colégio vê que tem uma necessidade referente a uma sala de artes, uma sala de informática, alguma coisa assim, e o colégio muda. E a gente tenta se adaptar. Então, no Colégio Salesiano, 2 sessões nós vamos ter que colocar no 2º andar. Então, se o cidadão vai só confiando naquele local onde ele votava, ele vai se perder, porque ele não sabe se a sessão dele é a X ou a Y. Ele sabe que o local é aquele. Então, é conveniente levar o título. Agora, tem uma dúvida que ela não está voltada para poucas pessoas, não. Aquele canhotinho que é dado junto quando se termina uma votação. A pessoa tem que sair levando um ramaletezinho daqueles monte de folhetinhos, já não tem mais o folheto, como é que é? Não pode votar se não tiver aquele papelzinho? Pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Tem gente que fica meio, né? Tem gente que fica carregando um bloco daqueles, né? O que acontece é o seguinte, eu sempre brinco dizendo que a finalidade daquele papelzinho é soltar tinta na carteira. Porque solta mesmo. Solta tinta, suja a carteira toda. É verdade. O que ocorre é o seguinte, hoje em dia, em tempos de internet, é muito mais fácil o cidadão, após a eleição, passa uns 15, 20 dias, entra no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é tse.jus.br, juiz de justiça, entrar no site e pegar uma certidão. Guarda em casa, naquela pastinha de documento que todo mundo tem em casa, guarda a certidão ali. Não precisa ficar andando com aquele comprovante. Aquele comprovante, qual a utilidade dele? Se um dia o cidadão chegar na Justiça Eleitoral e pedir uma certidão, quiser fazer alguma coisa, passou no concurso, quer uma certidão, então ele quer tirar uma 2ª via do título, e se por acaso o sistema disser que ele não está em dia, ele vai usar aquilo ali para comprovar. Como também usaria a certidão que eu sugeri que a pessoa tirasse depois. Então não precisa ficar guardando aqueles comprovantes. E as pessoas têm um prazer imenso, às vezes, de guardar. Fala, olha aqui, mostra um bolinho assim, com um monte. Eu falo, por que o senhor guarda isso? Não, é para não ter problema. Eu falei, meu senhor, essa folha aqui substitui tudo isso daí. É verdade. Mas as pessoas gostam de Ele junta um papelzinho como se fosse uma coleção, né? Um álbum. Mais ou menos isso. Marcelo, o cidadão que fica 3 eleições sem votar, ele fica irregular perante a Justiça Eleitoral. Ele, nessa eleição, ele tem o seu nome lá na lista do mesário ou não? Ele tem que se regularizar para votar? Como é que funciona esse processo?
essa pessoa deveria ter regularizado a situação até o dia 9 de maio. Nós até tivemos aqui em abril, conversamos sobre isso. Se não resolveu, não vai ser agora que vai resolver. Já estamos muito em cima da eleição, não há solução. Qual a solução? Se a pessoa faltou 3 eleições seguidas e não justificou e não pagou multa, essa pessoa teve o título cancelado, isso ocorreu já no ano passado, e essa pessoa ela não vai poder votar nessa eleição. Ela vai ter que comparecer ao cartório depois da eleição, uns 15, 20 dias depois, e regularizar a sua situação. Conforme o caso, vai ter que levar comprovante de residência e identidade, basicamente. Horário, domingo agora, dia 7, das 8 da manhã às 17. Das 8 às 17, né? As pessoas que estão às 17 horas, como é que é essa situação para encerramento? Deu 17 horas, aí alguém vai para o final da fila, como é que é essa situação? Só aproveitando, lembrando aos mesários que é 7 horas da manhã para os mesários. Ah, tá. Para os mesários, 7 horas da manhã. Para o cidadão, começa às 8 e encerra às 17. Caso haja alguém na fila às 17 horas, o pessoal da sessão eleitoral vai entregar uma senha para aquelas pessoas, para garantir a essas pessoas o direito de voto. Essa senha, ela tem uma curiosidade, ela é entregue do último para o primeiro. Aí tem 10 pessoas na fila. O 10º vai receber a senha número 1 e o primeiro vai receber a número 10. E assim, e vai ser chamado do 10 para o 1. Para evitar que depois chegue algum bonito e fale, não, já estava aqui. É uma forma decrescente que já dá logo o aí limite, evita. né? A ideia é essa. E com isso, quem pode votar, quem tem a preferência do voto, na verdade? Perdão. Quem tem a preferência do voto nesse período de 8 às 17? Bem, de acordo com o Código Eleitoral, preferência para juízes eleitorais, pessoal da Justiça Eleitoral em geral, também para pessoas que sejam policiais e estejam em serviço. Policial em serviço. Fardado. A regra diz isso. Fardado ou não. A regra diz isso. Eu sempre falo que bom senso ajuda bastante. Claro. Até porque normalmente quem é policial está em alguma tarefa no dia da eleição, né? Mas além dessas pessoas, existe uma preferência para os candidatos. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, é o candidato. O cara que vai junto com o candidato, não. Sim. Que às vezes vai o candidato e vai um secto. Sim. Atrás, não. E essas pessoas que acompanham vão para a fila. Parente de candidato, fila. Cabo eleitoral, fila. Pessoal que está de serviço, eu trabalho no hospital, fila. Mas que injustiça. Eu não posso fazer nada, a lei não contempla. Não contempla. E, evidentemente, as pessoas que têm necessidades especiais, grávidas, né? Destacando para as mulheres grávidas o seguinte, se a sua barriguinha ainda não está visível, querida, leve um documentozinho, um atestado médico, uma coisinha assim, que comprove para o mesário que você está grávida, senão fica chato. Chega a moça lá sem barriga nenhuma, né, com 1 mês de gravidez, passa à frente dos outros na fila, fica complicado, fica estranho. Então é melhor, né? Toda mulher grávida sempre tem um documento que comprova isso, até porque é importante para ela estar sempre com esse documento. Ela apresenta lá, não tem problema. Outra coisa, a pessoa que é idosa também tem prioridade, como eu disse, portador de necessidades especiais, mas aí nós temos que destacar algumas coisas. Certa vez eu atendi no cartório um cidadão que pediu prioridade para ser atendido. A gente estava com a fila grande, foi no fechamento de cadastro, que as pessoas deixam sempre o último dia, né? Fechamento de cadastro, o cidadão chega lá para ser atendido, passa à frente dos outros. Aí quando ele entrou na sessão, eu olhei e falei, qual o seu problema? Qual o seu defeito? O cara não tinha um dedo da mão. Eu olhei para ele e falei, isso impede o senhor de ser igual aos demais? Não impede. Então só vá para a fila. Por quê? Se ele não tivesse um pé, ainda ia. Uma perna, lógico. Porque a finalidade da prioridade é dar igualdade, não é dar superioridade. Esse cidadão que não tem a mão e consegue calmamente ficar na fila, como conseguiria a pessoa que estivesse com o braço quebrado? Né? Ele não quer igualdade, ele quer superioridade. E nós não vamos compactuar com isso. Por causa da polícia, do policial, até o Rafael que lembra aqui. Policial, militar, civil, polícia federal, qualquer A lei fala policial militar.
A lei fala policial militar. Só que, normalmente, o pessoal das polícias, em geral, estão de serviço no dia. Estão trabalhando. Né? E aí uma questão de bom senso, né? Não é, talvez não seja razoável criar um clima desnecessário. Né? Não estou falando de tratar melhor porque o cara vai dar uma carteirada, não é isso não. Que, às vezes o cara está de serviço mesmo, mas a lei só fala policial militar. Né? Regra geral, nós vamos cumprir a lei, sim. Só que o bom senso não é uma coisa que a lei não fala, use bom senso, mas é imprescindível na aplicação da lei. A eleição municipal não são de filas grandes, né? Não, porque o voto é rápido, né? Normalmente dá mais problema na eleição nacional e estadual, que é a que nós teremos daqui a 2 anos, né? Mas em relação às questões dos policiais, a gente sempre tem alguma dificuldadezinha, assim. Né? Sempre tem, porque às vezes o mesário quer fazer as coisas da forma mais correta e às vezes chega alguém querendo dar uma carteirada e fica numa situação complicada. Acho que bom senso de quem é policial é bom e do mesário, para evitar criar uma situação ali no dia da eleição. No dia da eleição as coisas se potencializam. Então, eu sempre falo com os mesários, vamos com calma na hora de lidar com o cidadão. Mesma coisa é a pessoa que está com a identidade muito velha. Chega lá, eu sempre cito como exemplo, meu pai tem 80 anos, ele está um garoto na identidade. Isso aqui é minha identidade também, eu estou magro, parece outra pessoa. Sim, é verdade. tem que ver o não dá grande, para eu não levo só a identidade, não. Então, pois é, não é você, vai ficar criando uma situação complicada. Necessário. Mesma coisa a mulher casou, acrescentou o sobrenome do marido. Pela lei ela deveria apresentar um documento e a regra seria apresentar um documento que ela tivesse o nome de casada. Sim. Só que se no documento dela ela está com o nome de solteira, na lista ela consta com o nome de casada, mas se você percebe que é a mesma pessoa, não cria confusão. É o que eu falo, é o bom senso. Agora, para as pessoas, a situação de justificar o voto, como é que é feito no dia? Você pode imprimir um dia antes? Tem algum local? Como é que você faz para justificar? E quem justifica, na verdade? Né? Quem justifica é quem está fora do seu domicílio eleitoral, traduzindo, quem está em outra cidade e não na cidade onde vota. E aí a gente precisa estabelecer algumas coisas, porque Campos é um município muito grande, o maior município do estado, e a gente tem que estabelecer uma coisa. Imaginemos que o cidadão vote em Serrinha, no Imbé. No dia da eleição ele está em Espírito Santinho. Fala assim, não vou lá não. Aí procura uma sessão em Espírito Santinho para justificar. Não dá. Embora ele esteja a quase 100 quilômetros de distância, está no mesmo município. Uhum. Ele só pode justificar se ele for a Bom Jesus de Itabapuana, alguns quilômetros à frente, e lá ele vai poder justificar, porque está em outro município. Mesma coisa, o cara vota em Farol, mas está em Campos no dia da eleição. Não estou afim de ir a Farol. Um abraço, não vai poder justificar. Só que eu chamo a atenção para o seguinte, a urna, ela não sabe quem é dessa ou daquela sessão. Deixa eu melhorar. A urna só sabe quem são as pessoas daquela sessão. Sim. Então, quaisquer 12 números de título de eleitor, de título de eleitor tem 12 dígitos. Qualquer número de título que seja digitado, a urna vai entender como justificativa, ainda que seja da sessão ao lado. Aí o cara vai sair do local com o papel dizendo que ele justificou. Quando a gente fizer a apuração, os dados vão ser puxados para os computadores da Justiça Eleitoral. E vai bater que ele justificou na mesma cidade. Não vai considerar. E aí a gente pede a atenção dos mesários para quê? Para evitar esse tipo de coisa. Então, o senhor que é mesário, no dia da eleição, reparou que a pessoa está escrito no título Campos dos Goitacazes, fala com a pessoa, o senhor não pode justificar. Certo. Tá? E sobre justificativa, já que você falou, existem 2 tipos de justificativa que, infelizmente, o próprio TSE trata como se fosse uma coisa só. Quando eu falo para o cidadão que ele pode justificar no dia da eleição ou no prazo de 60 dias, são 2 coisas diferentes. No dia da eleição, ninguém pergunta ao cidadão por que ele está em Bom Jesus de Itabapuana e não no Imbé. Ninguém pergunta ao cidadão por que ele está em São João da Barra e não em Campos. Ele justifica e acabou, o direito dele. Tá. E automaticamente vai para o sistema, está tudo certinho, não tem problema nenhum. Sendo que nesse caso que eu falei agora do Imbé e Espírito Santinho, sim, o cara não vai poder justificar. Mas no caso do cidadão que vota em Campos e no dia da eleição resolve ir à praia,
Está lá em São João da Barra, fala, não estou afim de voltar a Campos, justifica lá, ninguém vai perguntar para ele o porquê disso. E o justificar, o cara às vezes fica pensando que é um texto aí, Não. eu não pude ir por isso. É aí que está, Isso acontece dentro dos 60 dias depois da eleição. Certo. No dia da eleição é tirada de falta. Por que a Justiça Eleitoral não faz isso, não sei. Aí eu sou só eu não posso mudar o entendimento do tribunal. Mas não no dia da eleição não é justificativo de fato. Tire sua falta. Não é justifique. Certo. Você vai tirar a falta, ninguém vai te perguntar por quê. Passado o dia da eleição, você chega no outro dia no cartório. Quase que eu falei quartel, fui militar há muitos anos, às vezes eu troco. O sujeito chega no cartório, no dia seguinte à eleição, fala assim, eu fui a São João da Barra, fui passear. Eu falei, meu amigo, você vai escrever isso para o juiz ter como justificada a sua ausência? Se você quiser, você escreve, direito seu. Agora, é direito do juiz também dizer, indefiro. Claro. Por quê? Porque isso não é justificativo. O que você citou de precisar explicar o porquê é depois da eleição. Né? Depois da eleição, no prazo de 60 dias, tanto do primeiro turno quanto do segundo turno. E aí tem uma outra coisa que a gente vê na prática que as pessoas se enrolam um pouquinho. Imaginemos uma pessoa que, infelizmente, na semana da eleição sofreu um acidente grave e ficou 3 meses acamado, não conseguiu sair de casa para ir ao cartório. Pode pedir a um parente para ir, não tem problema não. É bem simples, leva a documentação que comprove que aquela pessoa não estava em condições de votar, vai apresentar a justificativa ao juiz, normalmente o juiz acata. O que o juiz não acata? E até porque a gente mesmo já no cartório já faz essa, como é que eu digo? Essa filtragem. A pessoa que foi a Beto Carreiro Outro e depois quer que o juiz aceite isso como justificativa. Eu estava em Beto Carreiro Outro. Você vai dizer isso para o juiz, amigo? Diz aí, o juiz vai lá e indefere. Por quê? É lógico. A obrigação dele era, no dia que ele estava em Beto Carreiro Outro, se virar e encontrar um lugar para ele justificar. Ou então depois pagar a multa. Entendeu? Agora, basicamente é isso. Se eu fazer uma pergunta em relação a celular, máquina fotográfica e a roupa. O cara é domingo, né? O cara está fazendo churrasco, está de sunga, ele pode entrar de sunga. Como é que é essa situação? Máquina fotográfica, celular e a roupa para ir votar. Sunga você pegou pesado. O Código Eleitoral não fala sobre a pessoa não poder votar de sunga, mas o bom senso diz que não. Eu não sei se eu daria essa mesma resposta se eu fosse chefe de cartório numa zona eleitoral em Cabo Frio, em Búzios. Não sei como é que é a realidade lá. Certo. Não sei como é que o juiz de lá trata a questão. Agora, talvez lá seja natural que a pessoa vá de canga, né? Não sei, de bermuda e sandália. Aqui pode ir de bermuda e sandália, tá? Certo. Mas de sunga, acredito que numa cidade como Campos não seria razoável, seria uma situação um tanto quanto complicada. E o Código Eleitoral fala em tumultuar a eleição. Aí, dependendo da interpretação que o presidente de sessão dê lá, ele pode achar que o cara está tumultuando a eleição, aí já tem outras nuances. Você perguntou o que mesmo? Celular e máquina fotográfica. E aí nós temos que... E às vezes acaba sendo junto a mesma coisa, né? Nós temos que pedir atenção para as pessoas no seguinte sentido. É proibido entrar na cabina de votação com telefone celular, máquina, etc. e tal. Qual o objetivo disso? Que tem pessoas que são ranzinhas, ela fala, eu vou entrar, eu quero entrar. Por quê? Porque eu quero. Calma, meu filho, para pensar um pouquinho. Qual o objetivo dessa proibição? Evitar que alguém constranja o eleitor a filmar o seu voto para poder, mediante isso, ou pagar ou dar algum tipo de benefício. Lembrando que quem vende o voto também comete crime, tá? O pessoal sempre critica quem compra. Mas quem vende entra no mesmo crime. Se a gente pegar, os dois vão juntos. Certo. Tá? É difícil pegar, porque hoje em dia as pessoas fazem várias formas de fazer a coisa errada. O criminoso ele sempre inventa, né? Uma forma de fugir da lei. Mas se nós pegarmos, é o mesmo crime para os dois, tanto para quem compra quanto para quem vende. E tem as pessoas que gostam de se vangloriar do crime que cometem. Quer dizer, bota na internet depois que conseguiu filtrar. Isso também pode ser uma prova contra ele, né? É dar tiro no pé, né? Então o que acontece? Cidadão de bem. O objetivo da regra é evitar que alguém constranja os eleitores a
filmar o voto e provar que votou nesse ou naquele candidato. Os inocentes pagam pelos pecadores. Isso sempre foi assim, isso não vai mudar, vai ser sempre assim. Para evitar isso, qual a proibição que existe nesse ano? E tem proibição em lei, que não vai ninguém encher a paciência falando besteira, tem proibição em lei. Não pode entrar com celular, máquina fotográfica, nada disso na cabine de votação. É simples. E tem previsão também em relação ao que eu vou falar agora. Deixe o celular, a máquina, etc. e tal, com o mesário. O mesário é um cidadão de bem. O mesário não vai ficar mexendo no seu celular, não vai ver suas fotos, não vai fazer ligação com o seu telefone, não vai roubar o seu telefone. E, se você quiser, deixa o telefone desligado. Desliga o telefone e entrega na mão do mesário. Eu sempre falo o seguinte, se você vai deixar a sua identidade, o seu título, ou só a identidade, se só tiver com a identidade, se você vai deixar esses documentos tão importantes na mão do mesário e você não acha que ele vai sumir, roubar, fazer nada de errado, por que você vai se negar a deixar um celular? Eu conheço, existem pessoas de minha relação pessoal que discutiram comigo, eu não vou fazer isso. Você vai arranjar problema, você vai arranjar tumulto lá, vai criar tumulto. E criando tumulto pode ser preso. Sim. Entendeu? Ou então, não vou deixar, então você não vai votar. Olha a situação constrangedora que a pessoa cria só porque é chato, só porque é ranzinza. Isso, né? A pessoa que eu estou me referindo sabe disso. Ele entendeu agora. Conta, sempre tem problema agora todo ano? Há 40 anos. Há 40 Você não anos. fala para ele justificar? É meu parente. Fala para ele justificar, então vai botar É meu parente. Marcelo, como é que está a questão? E veja bem, eu trabalho na Justiça Eleitoral, a pessoa é meu parente e quer discutir isso comigo. É a vida. É assim mesmo, de casa o povo danada. é assim mesmo, o povo é danado. Marcelo, como é que é a questão dos carros, 30 metros, que a juíza proibiu agora essa semana? Quem vai fiscalizar isso? Como é que vai ser esse procedimento? Não sei se cabe ao Não, chefe posso do falar sobre isso. Posso falar. Olha só, o que acontece é o seguinte, a juíza responsável pela fiscalização baixou uma portaria determinando que não pode haver estacionamento, nem comércio a menos de 30 metros dos locais de votação. Tivemos uma reunião na semana passada no quartel da polícia, todos os chefes de cartório, com o pessoal da Guarda Civil, Bombeiro, PM, fiscalização de posturas. Já está tudo acertado que a Guarda Civil vai fazer esse controle. Do estacionamento. Do estacionamento. A postura também vai atuar nesse sentido, em relação ao cumprimento dessa portaria da juíza. O que eu peço ao cidadão? Não tente criar uma dificuldade quando não precisa criar dificuldade. Se tem uma regra que a juíza baixou, e não é sem razão, Por quê? A nossa eleição é uma eleição extremamente complicada. E, veja bem, não cabe a mim ficar discutindo o porquê da juíza ter baixado essa determinação. Mas é mais um procedimento no sentido de resguardar a liberdade do eleitor, no sentido de resguardar o direito do eleitor de entrar livremente no local de votação. E a juíza tem os motivos dela, não tenha dúvida disso. Então, o que acontece? Isso vai facilitar a fiscalização, Então, o que acontece? Se tem uma regra dizendo que não pode estacionar menos de 30 metros, se vai ter o carro da Guarda Civil lá fazendo o balizamento, se você sabe que não pode, não crie confusão desnecessariamente, cidadão. Para quê? Isso vai ajudar a organização da eleição. Sem dúvida nenhuma, isso vai facilitar a organização da eleição. Que para a gente vai ser mais fácil, até para a nossa própria chegada aos locais de votação, porque às vezes a gente precisa, no dia da eleição, tomar uma atitude em relação a determinados assuntos, a gente costuma ter alguma dificuldade. Para evitar que alguém pare carro perto do local de votação para tentar fazer alguma coisa que a lei proíbe. Esse tipo de situação, assim. Abraça ambulantes, né, no local, e também tem a situação de comércio. Como é que ficaria a pessoa que abre o comércio de bairro, né, e está dentro dessa margem de 30 metros? Não pode abrir? Pela determinação da juíza, não. Mas eu não me sinto à vontade para falar a respeito disso. Pela determinação, não.
Pela determinação, não. E cabe quem resolver essa questão? A posturas? A fiscalização de posturas municipal. Agora, o Marcelo, o Afonso está mandando a mensagem aqui. Ele pergunta o seguinte: em relação à lei seca, qual é a distância do local de votação que pode? Não existe lei seca. O bom senso também pede para que ninguém vá bêbado votar, né? Sim, porque vai causar tumulto. Se causar tumulto é crime. Mas não existe lei seca. Não Acabou? existe lei seca. Não. Agora, a lei seca... O que acontecia provavelmente em eleições passadas era o seguinte: uma determinação do presidente do tribunal de proibição em relação à venda de bebidas alcoólicas. Mas eu desconheço qual o artigo de que lei proíbe a venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Tá, isso então não existe Não em qualquer existe. local do país. Não existe lugar nenhum no Brasil. Muito bem. São 7 zonas eleitorais que temos em Campos e sempre uma fica responsável pela apuração. No caso, esse ano é a 100ª, né? Qual é a responsável? Não. Esse ano é a zona 99. 99. A zona que faz a apuração é a zona que faz o registro. Certo. Quem faz o registro faz a apuração, a centralização da apuração, digamos assim, porque todas as zonas fazem a sua apuração. E os computadores dessas zonas vão mandar informação para a totalizadora, que é a zona 99. Foi a 100ª na eleição passada. Sim. E, claro, aí não é questão de uma promessa, não é isso, mas na sua experiência, a expectativa de uma eleição, no caso municipal, as eleições de Campos, quanto tempo nós poderemos ter esse resultado? Acho que no máximo 2 horas depois. Por volta de 7 meia? Porque o cidadão precisa lembrar o seguinte: as zonas eleitorais, elas têm realidades diferentes. A 98ª, que é a zona que eu chefio, o local de votação mais afastado nosso está a 3.500 metros da nossa sede, que é o CIEP do Parque Esplanada. A zona 75, é onde você vota? Onde eu voto. A zona Sempre tem que dar trabalho. O rapaz, esse rapaz é complicado. Grande Ferreira é complicado. Não, mas eu voto cedinho para não dar problema. Vai. A zona 75, que cuida da Baixada, o seu local de votação mais próximo é ali em Donana. Dá uns 8 quilômetros, no mínimo, Isso dá mais problema. da nossa sede. Então, para que eles consigam trazer todos os pendrives que ficarão nas urnas, era o disquete, hoje não é mais disquete, né? Que ficarão nas urnas, de Farol, de toda a Baixada, é mais complicado do que para a gente. A zona 129, que tem uma área extremamente grande, é muito grande a área da 129, pega dentro da cidade, pega interior. A 129 começa lá na divisa, no limite de Campos com Conceição de Macabu, lá depois do pedágio, Serrinha, Imbé, Santa Cruz, pega um pedaço de Guarulhos e ainda vai para Três Vendas. É muito grande, é muito complicado para eles fazerem essa logística. Na 98ª, na eleição passada, nós terminamos a apuração às 18h20. Caramba, nosso pessoal é muito bom. Agora, e aqui aproveito para parabenizar os nossos mesários, os nossos supervisores, que fazem um trabalho excelente. Realmente é impressionante. Às 5h15 já tem disquete, pendrive agora, né? Já tem pendrive sendo lido na sede do cartório às 5h15. A eleição acabou às 5h. Esse processo já foi ensaiado? Isso é ensaiado, não é ensaiado? É tudo feito na hora? Como é que faz esse processo? Não, feito na hora não pode ser. A gente tem uma logística que a gente segue, a gente relembra com os supervisores de local essa logística. Eu teria uma reunião com o meu pessoal às 17 horas da sexta-feira, antevéspera da eleição, e eu deixo para a última hora, exatamente porque pode haver alguma determinação um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar, como foi na eleição passada, aquela questão, o que me salvou na eleição passada foi a questão do supervisor ter uma reunião comigo na antevéspera da eleição. Então, o que acontece? Na hora que o TSE o Supremo Tribunal Federal baixou aquela determinação de que a pessoa poderia votar somente com a identidade, que o obrigatório era só a identidade e não o título, o que ajudou a gente foi que eu, por ter uma reunião com esse pessoal na sexta-feira antes da eleição, falei com eles, eles replicaram a informação para os presidentes de sessão, que replicaram para os seus mesários. Aí funcionou. É interessante que, aí até uma dúvida que eu tenho. As pessoas que têm mais de 70 anos, elas precisam dar baixa no documento
ou simplesmente não precisam ir votar, caso não queiram? Simplesmente não precisam ir votar caso não queiram. Precisa ter documento da Baixa, porque a minha mãe completou 70 anos, vai votar, só que já tem uma certa dificuldade. Ela falou, a próxima eleição eu não vou não, eu vou lá da Baixa. Aí eu falei, ué, será que tem isso? Eu fiquei na dúvida, então a gente já pôde respondê-la também. Não, o voto é facultativo para quem tem mais de 70 anos e automaticamente o sistema já lança essa informação. Se a pessoa não for, ele lança a ausência e lança logo em seguida Mas se for 3 vezes seguida, já Não. No caso da pessoa com mais de 70 anos, mesmo que ele falte 1, 2, 3, 4, ele continuando vivo, e enquanto ele estiver vivo e quiser votar, ele pode votar, não tem problema nenhum não. E também aproveito para lembrar o seguinte, as pessoas que infelizmente têm um parente que falece, também não precisam ir ao cartório para dar baixa no título. É complicado, muitas vezes você chega, você vê a pessoa. Esse dia mesmo atendi uma senhora, eu falei, o que a senhora está precisando? Não, porque meu filho morreu, eu vim da baixa. A mulher absolutamente consternada. Né? Então, falei, minha senhora, já basta a dificuldade que a vida está impondo à senhora. Vá para sua casa, vá descansar, fique tranquila que isso aí vai ser resolvido pelo próprio poder público. O cartório informa ao tribunal e o tribunal informa a gente e faz a retirada lá do número do título da pessoa. Marcelo, obrigado pela presença. Boa sorte no domingo, corra tudo bem, que eles possam votar às 17 horas. Estaremos aqui fazendo a apuração das eleições e que às 19h30 já seja tudo encerrado com a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu que agradeço a vocês. Lembrando que essa questão, rapidamente, essa questão essa questão do horário, em 2008 nós tivemos um problema que caiu o link da Oi, se não me engano. Aí a gente fica dentro d'água. Aí o cidadão está do lado de fora ali, que a eleição municipal causa, desperta paixões, né? As pessoas perdem até o bom senso, mas isso acontece. Mesmo hoje, tendo toda a situação, o TSE tendo um programa divulgado para o pessoal baixar, mesmo tendo sites, rádio, TV, o pessoal... Sim, mas o cidadão quer ir para lá para ver. Ele quer. O cidadão quer ir para lá para ver. Ele quer ir lá gritar que o candidato dele ganhou, ou quer ver logo se vai ter segundo turno, se não vai, ou reclamar. Eu acho reclamar é relativo. Se você perdeu, amigo, bota a viola no saco e fica quieto. É o que eu acho. É da democracia. Né? O povo escolheu? Teve roubalheira? Não. Teve safadeza? Não. Então fica quieto. Se um dia tiver alguma coisa de errado, leva pra gente. Esses dias teve uma pessoa que chegou no cartório e falou, porque aconteceu isso de errado no local tal. Eu falei, você veio aqui avisar a gente? Você ligou para alguém? Não, como é que eu vou adivinhar que está acontecendo coisa errada? Eu falei, agora que eu estou sabendo disso, já estou organizado para no local X, em relação à pessoa X, que a gente já sabe que costuma ter atuação X, nós vamos atuar em relação a essa pessoa. E se ela fizer errado, nós vamos levar presa. É muito simples. Sim. Mas eu não tenho como adivinhar. São 52 mil eleitores, só na minha zona, 52 mil eleitores. Eu tenho um grupo de 600 mesários, só que para supervisionar isso aí, são menos de 100 pessoas. Então fica difícil, se o cidadão não nos avisar. Mas o que acontece? Em relação a essa questão da velocidade da apuração, a gente, às vezes, fica refém de situações logísticas que estão fora do nosso alcance. Em 2008 aconteceu de a gente terminar 9, 10 horas da noite, porque tem um problema no link da Oi. Acho que é Oi, não deveria ter falado o nome da empresa, mas deixa quieto. Não tem problema. A gente fala para elogiar e fala para bater também. Mas é que eu não sei nem se é essa empresa mesmo. Acho que é assim. E aí o que acontece? Nós queremos, sim, uma apuração rápida, nós queremos resultado rápido, nós queremos que tudo corra na maior tranquilidade, nós não queremos ter que efetuar prisões, nós não queremos que o cidadão tenha que ser constrangido na hora de votar, nós queremos tudo de acordo com a lei. Ontem eu até coloquei no Facebook isso, meu sonho é que a eleição em Campos transcorra normalmente e que a justiça não tenha que ser protagonista. O protagonista na eleição é o eleitor. Em segundo lugar, o candidato. Nós não temos que ser protagonistas, mas se alguém monta um sistema de compra de votos, por exemplo, nós vamos ter que agir. E se a gente pegar, a gente vai fazer o que a lei manda. Você está comentando, eu estou lembrando, são dois assuntos. Em relação a expressar opinião no dia da votação, qual tipo de expressar, quer dizer, camisa, bandeira, o grito
pelo candidato, se é essa, eu quero que você faça um resumo, e as pessoas que têm deficiência já passou o prazo do que poderia saber aonde tem uma acessibilidade melhor, né? Eu tive que conduzir uma pessoa para a delegacia da Polícia Federal na eleição passada por causa desse grito. Na porta da sessão o cara, o número tal. O que é isso? Está pensando que ele está onde? E o pior, ainda avisei, falei, amigo, olha só, não é assim, não, você não pode, você pode, já respondendo a sua outra pergunta, você pode manifestar silenciosamente. O que o cidadão pode? Pode ir com boné, eu não acho certo, porque isso atrapalha a nossa fiscalização, mas é outra coisa. O cidadão pode ir com boné, pode ir com um adesivozinho na camisa, pode ir com bottom, um brochezinho na camisa. Esse boné, ele não é proibido? É isso que eu não consigo, exatamente por isso que eu sou contra. Se é proibido dar brinde ao eleitor, é uma proibição boa, sim. Como é que pode ir de boné? É uma coisa estranha. Aí vai aparecer 5.000 pessoas com boné igual, aí nós vamos ter que agir porque o cara deu o brinde que não podia dar. Mas eu estou com boné que eu posso usar. Complicado, né? Por isso que eu sou favorável ao seguinte, não pode, não vai com camisa. Camisa não pode. Certo. Camisa não pode. Não, camisa não pode. Olha. A lei fala que é possível a manifestação individual e silenciosa do eleitor, e fala individual, ou seja, grupo já está fora dessa regra, e silenciosa, ou seja, falar é proibido. Por que falar é proibido? Aí vem aquele cara que é metido a saber tudo e fala assim, olha, está indo contra a liberdade de expressão. Sim. Não é isso, meu filho. Se você parar para organizar uma eleição, você vai ver o seguinte, deixa todo mundo sair falando na porta da sessão em quem que vai votar, você vê o inferno que vai ser. Complicado. Vai ser literalmente a boca de urna. Posso falar um pouquinho sobre boca de urna? Não existe essa história de que a mais de 100 metros do local de votação pode distribuir panfleto, não. Não existe. Não pode fazer propaganda nenhuma no dia da eleição. Propaganda nenhuma. Em qualquer lugar que a pessoa esteja fazendo propaganda, ela pode ser enquadrada por prática de crime. Outra coisa, não pode fazer propaganda nenhuma. Então, a minha sugestão para os cidadãos é que tire o adesivo do carro na véspera da eleição. Isso que eu ia falar. É uma sugestão. Por quê? Sem do carro que estiver todo envelopado e parar perto do local de votação, aquilo ali é para quê? Eu esqueci de tirar, meu filho, você esqueceu de tirar esse outdoor móvel que você tem no seu carro? A cor do seu carro? Não é para fazer propaganda e não pode. E já está acertado, vai haver um grande número de reboques à nossa disposição para nós rebocarmos carro no dia da eleição. Vai haver, por determinação do presidente do tribunal, um local para a gente levar as pessoas que estiverem praticando boca de urna. Tá? Por quê? O tribunal determinou absoluta intolerância com práticas ilícitas no dia da eleição. Então, já está avisado o cidadão. Não venha depois dizer que não sabia. Eu não estava fazendo nada demais. Eu estava a mais de 100 metros do local de votação. Isso não existe. A lei não fala em 100 metros do local de votação. Isso não existe. No caso do deficiente, teve o prazo também, né? O deficiente é muito bem-vindo. Nós orientamos o mesário a receber o deficiente com o maior carinho. Só que o deficiente tem que lembrar o seguinte. Ele tem que informar à justiça que ele se tornou deficiente. Estou sendo bem claro, porque o problema é esse. A pessoa chega para votar, aí no lugar onde ela vota tem eleição, não. No lugar onde ela vota tem uma escada. Aí chega e fala, que absurdo, a pessoa não pode votar aqui embaixo. Mas você foi lá ao cartório e avisou que você tem um problema X? Não. Então, como é que você vai querer votar aqui embaixo? Todo local de votação tem pelo menos uma sessão no térreo. Exatamente para isso. Agora, se a pessoa não se movimenta para nos avisar, não tem como adivinhar, porque o sistema da justiça eleitoral ele é fechado. Ele não recebe informações de outros órgãos. E não recebe até para ninguém entrar e no dia da eleição querer fazer graça, querer mudar o resultado da eleição. Segunda-feira, dia 8, você entra de férias, não? Não. Segunda-feira, dia 8, eu estarei às 9 horas da manhã no ginásio do Auxiliador, organizando as urnas para voltar para o polo eleitoral. Muito bom. Marcelo, obrigado, parabéns, boa sorte no domingo. Eu que agradeço a vocês, boa eleição para todos e peço ao cidadão que cumpra as regras, lembrando que criança também não pode digitar voto, né? Eleição não é coisa para criança, o voto é secreto, criança não tem nada que digitar voto na urna. Né? Talvez se a gente tivesse que ficar o dia inteiro comentando sobre esse assunto, talvez ainda tivesse alguma coisa para falar. Essa é a semana, né? Mas é sempre um prazer de alguma forma passar informação para o cidadão. Por mais que a gente passe informação, a gente ainda encontra muita gente
que não conseguem entender algumas coisas, muitas pessoas que não têm a exata noção do que seja, mas, regra geral, a eleição é uma festa, a eleição não é da Justiça Eleitoral, é da sociedade como um todo mundo tem sua parcela de contribuição, e é um prazer para nós da Justiça Eleitoral organizar a eleição para que o cidadão possa fazer suas escolhas livremente. Começamos com o chefe do cartório da 98ª Zona Eleitoral de Campos, o Marcelo Bessa Cabral, que veio conversar conosco sobre as eleições no dia 7, tirar as dúvidas de todo mundo. Essa entrevista vai estar no site Rural, www.rural.com.br, lá no cantinho esquerdo tem informativo, vai estar lá, e também na nossa reprise do final de semana, no dia da eleição, vai estar passando justamente para que todo mundo possa saber o que pode, o que não pode nas eleições municipais. Lembrando que no domingo, às 5 da tarde, vamos estar aqui fazendo nosso programa especial das eleições, a cobertura aí, trazendo a apuração e, pelo que parece, e na expectativa que seja um programa até mais rápido do que foi da última eleição. Essa é a nossa expectativa, um domingo mais tranquilo para votar cedinho, né? O meu Botafogo, infelizmente, não ganha, o seu Vasco, né, tem a oportunidade de não perder. O meu Vasco ganha. Enfim, não tem futebol. Por isso a importância, quando você vai justificar e tudo mais, não tem futebol. Então o povo vai ficar tranquilo que ninguém perde. Então, a partir das 17 horas, no domingo, dia 7, tem a apuração dos votos aqui na TV Litoral, canal 23 da Via Cabo, TV Goitacá, canal 7 da Via TV, no site Rural, www.rural.com.br, na sua rádio Rural, e também na rádio alternativa web, www.alternativacampus.com.br. Juntamos todo mundo para fazer uma grande apuração aqui do nosso município com oferecimento da Coagro. Muito bem, aproveitando que é a 98ª Zona Eleitoral, nós recebemos ontem esse documento e exatamente solicitando a divulgação entre os dias 1º, quer dizer, no caso ontem, até o dia 6, a gente vai estar informando sim que houve uma mudança, mas uma mudança muito próxima, né? E aproveito que o chefe do cartório está aqui, rapidamente, para falar da mudança da Fundação Rural, quer dizer, uma sessão, a sessão número 149, que estava para funcionar na Fundação Rural de Campos, na Pecuária, e teve que ser transferida para a Fundenor, localizada ao lado da Fundação, na esquina da Avenida Presidente Vargas, com a Rua Professor Mesquita, na Pecuária, bem próximo, né? Bem pertinho. Inclusive, sobre esse assunto aí, a gente teve que fazer essa mudança, porque por questões logísticas nós não vamos poder usar o parque de exposição da Fundação Rural. Quero aqui agradecer ao pessoal do CEPEM, Centro Educacional Pereira Nunes, onde nós inicialmente iríamos colocar a votação, só que depois surgiu a possibilidade de nós usarmos a Fundenor. Quero até agradecer também a dona Lúcia Rangel, que nos possibilitou criar mais essa facilidade para o cidadão, porque trocar um local de votação é um negócio complicado, a gente não gosta de fazer. Mas como foi imperiosa a necessidade, trocamos. Então quero agradecer o pessoal do CEPEM, família Pereira Nunes ali da Nova Brasília, né? Agradecer a simpatia que eles nos atenderam. Iríamos colocar a votação lá, cheguei a deixar o ofício com eles fazendo a requisição, mas logo depois surgiu essa possibilidade, eles também entenderam com a maior boa vontade. A família toda trabalha com a gente na eleição, né? Então quero agradecer a eles e a Fundenor, que nos atendeu com o maior carinho, prontamente nos atendeu, e vamos facilitar essa situação para os eleitores. Só vão precisar andar 200 metros. Praticamente, ao lado, né? Não tem dificuldade nenhuma, e o cidadão não vai ter aquela dificuldade, teria que andar quase 1 quilômetro até o CEPEM, e não vai precisar andar 200 metros, vai ser bem tranquilo para a gente. Maravilha. 8 horas e 54 minutos, chamo um rápido intervalo comercial, volto já, rápido, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento: Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.